esse lado. Vamos ler um pouco do superchat, até porque o Fala Vascão mandou algo que eu até queria comentar aqui com vocês. Ed, é só burocracia ou falta de grana quando vender algo? Mas assim, antes de passar para você, Ed, o Vasco quitou todas as dívidas ali, né? Pagou o Léo Pelé, inclusive o próprio presidente Júlio Casares confirmou isso. Parece que já está pagando 9 milhões do Piton, que estava faltando ali, já acertou todas essas pendências que tinham, né? Mas eu acho que não é esse o caso, né, Ed? Mas assim, o que me parece é aquele negócio de 700 milhões mais assumir a dívida de 700 milhões, parece que não existe, né? Não sei, porque pelo que eu tô vendo, eles estão usando o dinheiro de aportes, né, que já estavam previstos em contrato para fazer contratações, pagar dívidas, etc, né? O futebol de hoje, o futebol moderno, ninguém mais compra jogador à vista, né? Tudo é parcelado. E aí, em algum momento, o Vasco deixou de pagar essas parcelas, mas parece que foram quitadas nesse final de ano, mas dentro do orçamento do Vasco, porque o Vasco tem uma boa receita. Boa receita, embora não tenha chegado à final do Carioca, embora não tenha passado da segunda fase do campeonato da Copa do Brasil e tenha chegado apenas no 16º lugar, quinto? 16º. 16º do Campeonato Brasileiro, isso, acho que 15º, né? Porque o Vasco ainda ficou na frente. O Bahia ainda pessoal. Isso aí não trouxe uma receita extra gigantesca, mas o dinheiro da televisão é um dinheiro super importante. Então, aí o Vasco foi ali, até para que as notícias ruins, elas fazem com que jogadores tenham medo, jogadores grandes, importantes, tenham medo de ir para o clube, e aí não é só o Vasco, né? A gente está falando especificamente aqui do Vasco, mas não é só o Vasco. E aí o Vasco lá quitou essas pendências com Léo Pelé e Léo Piton, e Lucas Piton. Ok, parabéns. O Vasco vai entrar 2024 sem dever ninguém. Mas a que custo ele não está devendo ninguém? Ao custo de não poder investir, porque o aporte de 270 milhões só chega em setembro. Então, precisa ter, se não tem dinheiro, precisa ter criatividade. E aí acho que o Edu está coberto de razão. Precisa escutar quem é da bola. Né? O Alexandre Matos é um diretor executivo sensacional, já provou isso aí, com trabalhos gigantescos, principalmente no Cruzeiro e no Palmeiras. Mas o Pedrinho, o presidente, é um cara da bola. Primeiro com experiência no campo, com experiência de Vasco, né? Que é um clube muito particular, muito especial nas nossas vidas, e com experiência de comentarista. Ele foi por 4 anos eleito o melhor comentarista do Brasil. Você precisa ter conhecimento de causa. Não usar isso não é o mais correto. Só que, o que me parece, se eu falar com o Pedrinho vai me indicar o Richarlison, estou citando um exemplo, só um exemplo. Mas eu não consigo contratar o Richarlison. Eu tenho que contratar o Zezinho das Couves. É outro exemplo também, sem diminuir ninguém. Entendeu? Porque tem 20 anos, 21 anos, e aí se ele performar por um preço maior no futuro. Isso não serve. O que o Vasco tem que fazer é ter um time forte, e o grande ativo do Vasco tem que ser os jogadores da base. Eu sou muito fã do Ramon Dias, adoraria encontrá-lo, dar um abraço nele, como eu fiz no Emiliano Dias, né, no filho dele, dar um abraço nele e agradecer pela permanência do Vasco na primeira divisão. Dito isso, eu me deixo fazer a crítica. Não é essa palavra, mas eu me permito fazer a crítica. Em alguns momentos, ele tinha que usar mais o Ryan, o Figueiredo, o Eric Marcos, sabe?
o Paulinho, lateral direito, que são jogadores da base do Vasco. E se esses atletas fizerem sucesso, o Vasco SAF, né? Aí eu estou falando de tudo, vai vender esses jogadores e ter lucro. Gasta com o Payet, que não vai vender, gasta com o Maicon, gasta com o Medel e tem lucro. Edmundo, posso só fazer um comentário dentro da sua fala? Você pode tudo, Edu. Não, Edmundo, tem um jogador na base, camisa 10, chamado Estrela. Não sei se você viu, o Gui viu. Ele deve jogar agora a Copa Júnior, né? Copa São Paulo. O menino é sensacional. Camisa 10, driblador, rápido, arisco. É um camisa 10 até que falta no Vasco, né? Com muita qualidade técnica, 17 anos, gosto muito do Estrela. Acho que vai brilhar muito. Você foi muito feliz aí no comentário sobre os meninos. Aí só para você continuar, a importância de repente, ter um time mais experiente para esses meninos, até para o investimento deles, faz a diferença, né? Edmundo, só complementando também, e outra coisa, você não acha que também ano que vem agora, com menos pressão, com o time não precisando não cair, porque é uma pressão 100% o Vasco de pressão o tempo inteiro, porque sempre esteve ou próximo ou na zona de rebaixamento. Não é melhor também para revelar esses meninos? Sim, eu acho que quando chega o Ramon Dias e o Vasco tem 9 pontos apenas, sei lá, depois de 14 rodadas, eu acho que era isso, na zona de rebaixamento, ele pensa assim, caramba, não deu certo até aqui com os jovens, vou colocar os jogadores mais experientes. Aí ele pediu o Sebastião, logo depois o mercado oportunizou a chegada do Verratti, e aí ele falou, eu pedi o Sebastião, eu tenho que usá-lo. E aí ele foi preterindo alguns atletas. Acho que a temporada de 2024 começa de uma outra maneira, sem riscos, pelo menos no início da temporada, né? Ninguém imagina que o Vasco vai cair no Carioca, por exemplo. Então, eu acho que a cabeça dele precisa mudar também. Ele precisa pôr mais jovens, mais jogadores jovens. E é ali que está o grande segredo de sucesso financeiro. Entendeu? Porque se você bota o Ryan para jogar e ele arrebenta, é artilheiro do Carioca, por exemplo, na janela de meio do ano, ele pode ser vendido a 30, 40, 50 milhões de euros, como foi Vinícius Júnior, Rodrigo, agora Hendrick e outros, entendeu? Porque o que a Europa quer é contratar jovens promessas do futebol sul-americano. Mas se você não expõe o seu atleta na vitrine, como é que você vai vendê-lo? Aí vai vender como vendeu o Douglas Silva, o outro menino que está no futebol dos Estados Unidos aí, que quase que deu. Thales Magno. Se você não põe na vitrine... também foi de graça, né? Oi? Felipe Coutinho também, o Vasco deu de graça. O Felipe Coutinho era uma outra história, né? Outra história assim, o contrato ia acabar, ele ia de graça. E aí a Inter de Milão foi até generosa com o Vasco e pagou 5 milhões de euros. Mas outros que já tinham, que tinham contrato, estavam jogando e foram vendidos barato, porque o Vasco está num momento difícil. Não tem poder de barganha. Difícil tecnicamente. O Vasco precisa estar forte para poder falar assim, cara, veio uma proposta de X. Agora, cara, acabei de esquecer o jogador que foi pedido para o Chelsea. Agora, no final do ano passado. O Andrei. Andrei Santos. Vendeu porque está com as calças na mão, porque está precisando, ou porque a 777 precisa fazer dinheiro. Então, tem algumas coisas erradas, elas precisam ser mudadas automaticamente. Para que isso aconteça, precisa ter um time forte, competitivo, ganhador de títulos, entendeu? O Fluminense não vendeu o André às vésperas da Libertadores ali por 30 milhões de euros. Um volante. Se o Ryan jogar bem, atacante, fazedor de gol, tem que valer pelo menos 60, pelo menos o dobro. Não estou nem comparando jogador por jogador. Acho que o André hoje é mais jogador. Mas é volante.
Quantos gols ele fez no ano? Eu acho que não fez nenhum. Eu não lembro. Eu também não lembro. Também. O Ryan, se fizer 30 gols numa temporada, mas para fazer 30 gols ele precisa estar no campo. Essa é a minha modesta opinião. Eu concordo.